Olá, queridos irmãos, diletos amigos. Nós estamos hoje aqui retornando para dar continuidade ao nosso estudo sobre teologia e prática da oração. Ontem não deu para nós fazer o nosso vídeo, mas estamos aqui hoje e vamos dar continuidade. Nós hoje vamos estar ainda falando do terceiro capítulo. O primeiro capítulo que a gente viu falava sobre o que é orar. O segundo capítulo falou sobre a quem orar. E agora estamos estudando onde orar. E na última aula a gente viu que no Antigo Testamento, principalmente ali no início, começando de Abel, porque Abel faz parte da linhagem piedosa, e aí vem Abel, por exemplo, Enoque, que foi outro homem piedoso, e aí vemos Noé. Então nós vemos especialmente Noé e Abraão, está dito deles que eles, aonde chegavam, eles erigiam altares, e aqueles altares eram realmente locais aonde eles escolhiam para estarem adorando a Deus, orando e assim prestando culto ao Senhor. E depois a gente viu que já no tempo de Moisés, Deus agora pede, ele requer um lugar para que o povo de Deus pudesse estar ali de maneira coletiva, adorando, orando. E aí Moisés, em obediência ao Senhor, ele constrói o tabernáculo. Era naquele período que estavam na caminhada do Egito para Canaã, e ali era um templo móvel, onde eles chegavam, paravam, ficavam alguns dias, e eles armavam a tenda, e ali naquele local eles adoravam a Deus, oravam e etc. Quando foi do tempo de Salomão, aí sim, Salomão foi usado por Deus para construir o templo, o primeiro templo, inclusive um templo muito lindo, muito suntuoso, né? E era naquele local onde o povo de Deus deveria buscar a presença de Deus, adorando e orando. A gente vê que lá no templo, como também no tabernáculo, tinha o lugar santo dos santos, né? Que era o local onde ficava a arca do concerto, e ali estava a presença de Deus. Então ali o povo de Deus precisava estar indo até o templo para poder adorar, para poder orar. Aí Salomão, quando estava inaugurando o templo, e na oração dedicatória que ele faz, no capítulo 6 de 2 Crônicas, em sua oração, ele pede a Deus que, quando algum dos hebreus, algum do povo de Deus, estivessem exilado ou em cativeiro, e de lá fosse orar para o Senhor, que eles orassem voltados para Jerusalém, reverenciando aquele local, que era um local sagrado, e que Deus o atendesse, o seu filho orando ali, voltado para Jerusalém. A gente vê Daniel, quando estava ali já no cativeiro da Babilônia, Daniel, de fato, ele orava 3 vezes ao dia, e diz que quando ele ia ao seu quarto, ele se ajoelhava com as janelas, né? E aí ele orava voltado para o lado de Jerusalém, obedecendo exatamente aquilo que Salomão havia prescrito e pedido a Deus. Então, era mais ou menos isso no Antigo Testamento, a oração era voltada para Jerusalém, ou tinha que ser do templo mesmo, porque havia uma coisa mais formal. Agora, quando a gente chega no Novo Testamento, aí a coisa muda. A gente vê, por exemplo, quando a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, Jesus se encontra com ela no poço, e aí ela indagou a Jesus sobre qual seria o verdadeiro local de adoração. E ela diz: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Quando ela diz nossos pais, ele está se referindo ao povo samaritano, né? Porque os samaritanos foi aquele povo que foi realmente, vamos dizer assim, formado
do lado de Israel, porque no tempo de Roboão, filho de Salomão, houve uma divisão e as tribos, 10 tribos ficaram para o lado do norte, e aí tornou-se depois em Samaria, e ali eles agora criaram uma adoração alternativa, que não era no templo em Jerusalém, mas que era no monte lá, que foi designado pelo rei Jeroboão. Então ela pergunta a Jesus, onde é o local de se adorar? Nossos pais adoravam neste monte, e vocês dizem que é em Jerusalém. Aí Jesus diz, mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus está mostrando aqui que nesse tempo presente não é mais do monte tal, ou no monte tal, ou em Jerusalém. Não existe mais isso, mas com a vinda de Jesus e com a implantação da nova aliança, agora a adoração ela é espontânea e agora pode ser feita em qualquer lugar, porque Deus é espírito, né? E aquele que vai adorar a Deus deve adorar em espírito e em verdade em qualquer lugar. Seja na casa, seja na viagem, seja trabalhando, porque a gente sabe que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, no momento da sua morte, houve alguns fenômenos ali, e um dos fenômenos é que aquele véu do templo ali, ele foi rasgado de alto a baixo. E ali era um sinal mostrando que não existe mais aquele véu separando, aonde lá dentro da presença de Deus só entrava o sumo sacerdote. Não, agora todos nós somos sacerdotes de Deus e com aquele véu sendo rasgado, todos nós agora temos acesso à presença de Deus, tá certo? Esse é o Novo Testamento, onde podemos orar com toda liberdade, em qualquer lugar, sabendo que Deus atende o nosso clamor. Então Jesus disse, por exemplo, em Mateus capítulo 6, versículo 6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Então, a gente pode orar em casa, pode orar no nosso quarto, né? É bem verdade que a gente sabe que nós temos também o templo, que é um local especial de oração, de adoração, né? E a gente não pode desprezar. Então, Paulo disse em 1 Timóteo 2:8 o seguinte, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Qualquer lugar, não somente em Jerusalém, não somente no templo, mas em qualquer lugar a gente pode buscar a Deus. Por isso é muito importante nós entendermos que na atualidade podemos orar em qualquer lugar. Contudo, nós não podemos desprezar o templo. O templo é o lugar de nos reunirmos para momentos de oração, adoração, aprendizado e edificação. Então a gente tem que entender essa realidade. Nós temos o templo. É muito bom nos encontrarmos ali no templo, o povo de Deus reunido. Então nós temos aquele momento ali, aquele local, não podemos desprezar, mas eu posso também estar orando em casa, aonde eu estiver. Então estamos vivendo nessa era, que é a era do Espírito, onde nós temos liberdade para buscar a Deus, para servi-lo, para adorá-lo. Uma coisa é certa, não podemos deixar de orar. Precisamos continuar orando, buscando a Deus e sabendo que a oração é um canal aberto entre nós e o nosso Deus. Deus abençoe, ficamos por aqui. Amanhã retornaremos, se Deus quiser, dando continuidade a este estudo. Fique na paz, em nome de Jesus.